Começou. Olha ela aí, doutora Gisele Lima, que Baixar um pouquinho bênção. aqui. Tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo, deixa eu tentar aumentar aqui para mim. Eu acho que é o meu Aham. aqui. Para mim a sua voz está num volume bem bacana. Ah, Deixa eu legal. contar aqui para o pessoal que nós estamos aqui no Brasil e ela está na Flórida, né? A milhas e milhas distante. E glória a Deus pela internet, glória a Deus por essa possibilidade que temos. Não nos conhecemos pessoalmente, mas temos aí algumas coisas em comum, né? E a primeira delas é o pastor José Gonçalves, né? Foi Sim. um mentor na sua vida, né? Prefaciou o seu livro, né? E é onde eu trabalho. Aqui em Bragança Paulista, nesse ministério tão maravilhoso, na clínica de casamentos, né, de recuperação de casamentos, que é o SOS Casamento Curado. E eu quero deixar você se apresentar, tá bom? Para a gente dizer o que você faz, né? Como é que você começou a trabalhar com esse tema, com casais, com essa questão da traição. Eu sei que você tem um curso também para ajudar pessoas que vivenciaram uma traição. A gente fala sobre isso no final aqui da nossa live, mas se apresenta para a gente, por favor. Então, a história é longa, mas vamos resumir, né? Eu sou psicóloga clínica no Brasil, moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos e aqui eu fiz um doutorado em aconselhamento clínico, né, para poder ter a licença aqui de conselheira clínica cristã. E há 2 anos, 2018, Deus começou a fazer uma grande reviravolta na minha vida. Eu sou uma pessoa assim mais fechada, mais isolada no meu canto, né? E eu estava muito bem na minha zona de conforto, onde eu me sinto bem confortável, atendendo. E então veio a oportunidade de escrever um livro, que era um projeto que eu tinha meio em mente, veio a oportunidade que foi colocar no papel tudo aquilo que eu vinha construindo. Eu acompanho casais há quase 20 anos e eu tinha construído um protocolo, né, nos atendimentos, uma forma prática mesmo de resolver as grandes questões do casamento. E então veio o livro e o pastor Josué foi uma grande bênção na minha vida, foi uma confirmação de que realmente Deus tinha um propósito ali me chamando, porque ele é a minha maior referência, sempre foi a minha maior referência, mas eu não conhecia pessoalmente. E na semana que eu terminei de escrever o livro, eu estava orando, pedindo muito direção de Deus, e Deus colocou o pastor Josué aqui na minha casa. E ele ficou Uau! hospedado 3 dias com a pastora Rose, tão querida, que eu amo demais. E então eu mostrei para ele e ele gostou e fez e se ofereceu para fazer o prefácio. E foi o pastor Josué que me incentivou e me motivou então a começar um projeto nas mídias sociais. Eu não pensava, imaginava em fazer algo parecido, porque eu saí completamente da minha zona de conforto. Mas ele foi bem enfático, né? Olha, se você acredita que seu livro, que aqui tem um conteúdo que vai contribuir na vida das pessoas, você quer que alcance as pessoas, você tem que começar. Então, eu comecei há um ano atrás, no início de 2020, janeiro de 2020, bem em plena, quando começou a pandemia, junto com a pandemia, e eu fui muito surpreendida. Tenho vivido o sobrenatural de Deus e o curso para superação da infidelidade veio com a demanda. O meu Instagram teve um crescimento excepcional e eu comecei a receber muitas mensagens no direct pedindo ajuda, socorro. E como eu já tinha uma experiência de um resultado muito bom, né, nos atendimentos durante muitos anos, eu atendi os mais diversos casos de infidelidade, construí um método que eu vinha aplicando, então transformei no curso online para atender toda essa demanda que é muito grande e, e tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho já colhido bastante depoimentos, testemunhos, graças a Deus, para a glória de Deus. Que bênção! Olha, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Eu deixei uma caixinha de perguntas abertas no meus stories e deixei a mulherada perguntar. São muitas dúvidas, eu recebo muitas perguntas, né, dentro dessa área.
E eu sempre gosto de trazer especialistas, pessoas que têm autoridade realmente para falar e compartilhar. Gente, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, olha. Esse aqui é o livro que a doutora Gisele está comentando, né, de autoria dela. Eu já sei que tem mais um ou mais uns, né? Mas esse aqui é o que tem impresso. 6 atitudes para um casamento de sucesso. Gente, maravilhoso. Inclusive, o livro impresso, os últimos exemplares, você pode encontrar lá na loja Família. É os últimos mesmo, a primeira edição está praticamente esgotada, mas já já vai sair o audiobook também e a versão digital. Bacana. Então, você quer adquirir, né, o livro 6 atitudes para um casamento de sucesso. Está aqui a capa. O endereço é loja Amo Família, loja.amofamilia.com. Você pode entrar e adquirir aí, ou então vai ter que esperar aí a próxima remessa, ou então comprar o audiobook, né? E deixa eu contar aqui, né, doutora Gisele, que quem adquirir o audiobook aí futuramente, eu acho que num prazo máximo de um mês já deve estar disponível, vai escutar esse livro aqui na minha voz, né? Que eu tive a honra, né, de fazer aí esse trabalho da leitura desse livro aqui, transformá-lo num audiobook. Foi um prazer muito grande, é um conteúdo muito rico, me abençoou muito, e até também para construir alguns temas, né, pertinentes a esse assunto, Vida 2, nas minhas lives, viu? Realmente vale muito a pena, eu super recomendo. Meu, já está lá na minha estantezinha, daqueles que a gente consulta, sabe? Quase todos os dias, toda semana, para estudar, para fazer, enfim, fazer lives e aconselhar também. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, né? Eu não sei se você percebe isso aí com a sua demanda, né? Com o contato aí nas redes sociais, mas aqui no SOS, né? Meu esposo e eu somos conselheiros, né, oficiais desse evento, e é muito assim impressionante a quantidade de mulheres que nós temos visto chegar nesse evento com histórico de adultério. Aquilo que a gente via, né, que era mais comum aos homens, a gente tem percebido que esse número tem aumentado cada dia mais em relação às mulheres cometerem o adultério, a traição. Você percebe isso também aí, da onde você está, do trabalho que você exerce? Sim, existe já estatísticas que mostram, né, que a porcentagem ela está se equiparando, né, está ficando bem ali próximo mesmo. As mulheres também estão, vamos dizer, traindo mais, ou talvez agora, né, está ficando mais visível. Mas é compreensível até mesmo por essa liberdade das mulheres, por esse empoderamento das mulheres, né? Tudo que nós temos visto. Então, eu acho que responde um pouco e, sim, a gente não pode mais falar que traição é uma coisa mais de homem, não. As mulheres também estão traindo bastante, infelizmente. Você acredita que seja realmente essa questão do empoderamento feminino, né, essa modernidade, o feminismo, ou você acredita que... Porque assim, eu estou falando dentro do nosso meio cristão, né, dentro do nosso nicho. O que você identifica, doutora Gisele, como sendo a maior causa, né, dentro do nosso segmento, do nosso nicho, né, cristão? O que você consegue mapear, identificar como sendo o maior motivo para essas mulheres cometerem o adultério? Sim, especificamente as mulheres, mas a razão pela qual as pessoas traem não é muito diferente dos homens e das mulheres. Eu fiz uma vez um post que deu bastante polêmica e comentário, né? Homens e mulheres traem pelas mesmas razões, né? E a resposta é sim. Apesar de ter alguns pontos ali específicos, eu acredito que a grande exposição hoje, né? As pessoas se expõem muito na internet, nas redes sociais, o mau uso, o uso desequilibrado também, eu acho que é um dos maiores responsáveis, né? Mas as pessoas em geral, elas traem porque existe uma desconexão no casamento. Existe uma desconexão. Então, embora haja vários tipos de infidelidade, nos vários contextos, nas várias situações diferentes, existe um padrão que se repete em praticamente 100% dos casos.
E esse é um grande diferencial do meu método, né? De você entender isso. Porque existe vários estágios até uma pessoa cruzar essa linha. Eu estou falando de forma geral, não estou falando de casos extremos, onde há um transtorno, né, há uma obsessão sexual, não estou falando disso, estou falando de casos, estou falando de casamento aqui. A gente está falando de relacionamentos, né, de 15, 20 anos, 30 anos, né, onde há realmente uma aliança, um compromisso. É nesse contexto que nós estamos conversando, né? Então, Sim. existem vários estágios. A maior parte das pessoas que foram infiéis, elas jamais pensaram que um dia pudessem cruzar essa linha. E elas eram fiéis. Então, começa com aquele desgaste gradativo que é normal em todos os casamentos, né? Por vários pontos que causam desconexões, todos os pontos que causam frustrações, decepções diariamente, as diferenças, às vezes um problema financeiro, várias questões aí vão causar essas desconexões, é normal, é natural, todo casamento acontece. O problema é quando elas não são identificadas e não são resolvidas, que vai causar um distanciamento gradativo, um esfriamento gradativo nesse relacionamento. E quando os dois vão ficando cada vez mais distantes, isso é gradativo, não é de um dia para o outro. O distanciamento, o esfriamento, traz o quê? A vulnerabilidade. Os dois ficam vulneráveis. E é nessa vulnerabilidade que as pessoas hoje estão se expondo muito, principalmente na internet. Então, não há um limite, os limites não são bem estabelecidos, não são bem claros, e há uma exposição excessiva que as pessoas estão fazendo hoje. Então, chega lá no último estágio desse padrão da infidelidade, que é fazer uma conexão com uma outra pessoa fora do casamento. Por quê? Você está desconectado aqui, né? E eu vou chegar lá na resposta. Então, você está desconectado no seu casamento, com o seu cônjuge, e faz parte desse processo, quando você está distante e frio, vocês não estão investindo no relacionamento, você passa a olhar para o seu cônjuge de uma forma negativa. Você passa a ver só o lado negativo, só o que o seu cônjuge não tem, o que ele não faz. E aí você encontra uma pessoa que naquele momento você só está tendo acesso ao lado positivo. Então ali começa uma fantasia. Então a infidelidade, a traição, ela é uma fantasia. Ali começa uma fantasia porque você começa uma comparação muito desproporcional. Você começa a comparar, vamos dizer, o tudo de bom, o lado positivo de uma outra pessoa com o lado negativo que você só está conseguindo ver, porque está encoberto por uma montanha de frustração, de decepção ali, né? E aí você faz uma conexão que inicialmente é emocional. E aí eu vou responder. Então as pessoas, tanto homens quanto mulheres, elas traem muito mais por uma questão de desejo, do desejo de se sentir especial, de se sentir importante, de se sentir notado, de se sentir desejado, né? De ter mesmo, de se sentir valorizado. Então, é muito mais isso do que propriamente sexo, como as pessoas pensam, né? Porque ali, como eu estou desconectado, eu não estou mais tendo isso no meu casamento, então eu começo a suprir essa lacuna, esse déficit, eu começo a suprir ali. Então eu começo a fantasiar, nossa, mas essa pessoa é a pessoa certa. Agora que eu encontrei a pessoa certa, meu cônjuge era um equívoco, né? Porque essa pessoa me valoriza, essa pessoa, nossa, ela me apoia em tudo, essa pessoa me elogia, essa pessoa me enxerga, essa pessoa. Então, ali acontece, né, o final desse processo que eu chamo de padrão da infidelidade, e não importa o tipo da infidelidade, esse padrão ele se repete em quase 100% dos casos. Então, as pessoas, homens e mulheres,
traem praticamente pelas mesmas razões, e as razões estão mais relacionadas mesmo a suprir essa lacuna e esse déficit, e, né, é um sintoma, é um sintoma. Nossa, muito esclarecedor, viu? Era até para mim mesmo, né? Eu sempre tinha essa questão do homem ser muito mais pelo sexo, né, do que a mulher e a mulher por uma questão de carência. E na verdade não é, né? O que você falou aí faz muito sentido. Essa desconexão que acontece entre o casal e essa necessidade que todo ser humano tem de ser aceito, de ser amado, de ser valorizado, né? Todos nós temos isso, não importa homem e mulher ou mulher, todos nós temos essa necessidade, né? E esse encantamento é impressionante, né? É. O outro é perfeito, o outro me compreende, o outro me valoriza, o outro me aceita. Até quando, né? Até o encanto acabar, né? Exatamente, a fantasia ela vai passar. E aí a gente sabe que tem o lado espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não está separado, está tudo interligado. Então ali nós sabemos que o inimigo está ao derredor, né? E ele vai usar de todas as formas mesmo. E também nós sabemos que ali a pessoa, ao fazer uma conexão extraconjugal, ela está fazendo um laço também no mundo espiritual. Então, as consequências, elas são físicas, emocionais e espirituais, né? E eu quero fazer só uma ressalva que geralmente quando há essa desconexão e esse esfriamento, quando não é resolvido, ele vai aumentando. Quase em todos os casos, né, vai chegar ao ponto do esfriamento que vai ter um esfriamento na área sexual. E vai haver uma privação sexual. Existe sim, na maioria dos casos, houve uma questão ali, um déficit nessa área, uma privação nessa área, mas não foi a causa principal. Ali já era um reflexo, já era uma consequência da desconexão e do esfriamento, entende? Sim, faz todo sentido. Total sentido. Nossa, que live maravilhosa! Por que nós não fizemos essa live há mais tempo? Porque são muitos E uma live esclarecimentos. não vai ser suficiente, nós vamos ter que fazer outras. A gente marca uma outra, não tem problema. Os coraçõezinhos aqui não param de subir. Tá chegando umas perguntas aqui, mas se der, a gente dá uma olhadinha. Eu já tenho aqui algumas perguntas que algumas pessoas, né, mandaram, mas eu tenho uma outra. Como é que o cônjuge consegue agir quando não consegue esquecer a traição e não consegue voltar a ser a mesma, principalmente na cama, né? Porque fica lembrando da traição, do que será que aconteceu, como é que esquece mesmo, né? Tem um tempo para isso, tem alguma forma, né, de se conseguir fazer essa desconexão com esse passado, com esse fato, uma vez que o cônjuge mudou, né, se arrependeu e está ali do lado. Como é que as mulheres podem proceder em relação a isso? As pessoas, de uma maneira geral, né? Uhum. É, ótimo, ótima pergunta, né? É, primeiro, outra coisa importante para entender, né? Se a pessoa alimentar uma expectativa de que vai esquecer, aí vai complicar o processo, porque tem coisas que não dá para esquecer, né? Tem coisas que não dá para você apagar da sua história. É um capítulo da sua história que foi escrito, né? Você pode virar a página, você pode agora escrever coisas totalmente diferentes, mas não tem como esquecer. Mas você pode lembrar sem dor, que é a questão do perdão genuíno, né? Então, quando há o perdão genuíno, você vai lembrar como uma ferida que cicatrizou, você vê cicatriz, você lembra quando foi, como foi, você até lembra como doeu, mas ela não dói mais, ela não te afeta mais, ela não afeta a sua vida mais, né? Agora, para isso, precisa passar por um processo completo, de forma correta. E o perdão, ele é só uma fatia desse processo.
Ele é só uma parte desse processo, tem muito mais envolvido. A infidelidade, a traição conjugal é uma crise grave e ela precisa ser tratada dessa forma. Ela não pode. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas colocam curativo e vão tentando viver, perdoa e fica tentando esquecer, né? E achando também que o perdão é instantâneo e o perdão é um processo, né? No meu processo de superação, eu falo do perdão do início ao fim. A gente começa falando do perdão, ele é dividido em 4 fases. Nós falamos da primeira, na segunda, da terceira fase, que é a fase da restauração. Então, a restauração está na terceira fase do processo. Primeiro, a gente tem que sair dessa crise. Primeiro, a gente tem que superar essa crise grave, sair desse buraco, sair dessa escuridão. Aí, depois, a gente tem que ter um posicionamento. A gente tem que tomar algumas decisões e fazer alguns compromissos muito importantes e relevantes para favorecer o processo. Então, só depois a gente vai realmente trabalhar a restauração. E é lá na fase da restauração é que a gente vai consolidar o perdão. Porque o perdão é um processo. Então, não tem como esquecer. Mas você passando pelo processo, tratando a dor, tratando a raiva, resgatando sua autoimagem, né? A sua autoestima, a sua autoconfiança, resgatando também a confiança no cônjuge, que é um processo, não é algo que vai acontecer de um dia para o outro. Então, durante o processo, tem vários processos acontecendo. E aí, quando você passa pelo processo, lá na linha de chegada, na última fase, que é a fase de superação, que eu chamo, aí sim, você vai lembrar, mas você vai lembrar sem dor. Aquela lembrança, ela vai ser positiva, ela não vai ser negativa, porque vai ter uma lembrança de uma conquista, de uma experiência de superação. Vai ser uma lembrança do quanto aquilo foi uma oportunidade de transformação na sua vida, foi um marco, um ponto ali de crescimento, de amadurecimento, de transformação do seu casamento. Então, tudo isso é muito complexo, né? Esse processo, ele envolve muitas coisas. E outra coisa que eu vejo também muito, as pessoas sempre tratam e trabalham o casal ou a relação, né? Então, um outro grande diferencial na minha percepção do método que eu construí é trabalhar de forma diferente o cônjuge que foi traído, o cônjuge que foi infiel e o casamento. São processos diferentes, são caminhos diferentes. Cada um tem os seus próprios desafios, as suas metas para conquistar, né, para alcançar. Então, tem atitudes, tem compromissos que o cônjuge infiel ele tem que entender o processo dele, o cônjuge que foi traído tem que entender o processo dele e ambos têm que entender o processo do outro, porque, vamos dizer, o resultado, a probabilidade da superação, ela depende muito do quanto cada um está comprometido 100% com o seu próprio processo e com o processo do outro, em cooperar com o processo do outro. Mas eu tenho que entender que é diferente, né? Então, quando você passa por esse processo, sim, não vai esquecer, mas a dor foi liberada, a dor foi tratada, não só com o perdão, mas com todo o processo que envolve, né? E aí sim fica uma lembrança, mas vamos dizer, é possível, uma lembrança positiva. Uhum. Sim. Maravilhoso, até porque esquecer é sofrer uma amnésia, né? Seria sofrer uma Exatamente. amnésia, né? E o perdão, né? A caracterização do perdão é exatamente você lembrar, estar com a pessoa e aquilo não gerar mais dor, né? No seu coração, na sua alma, né? Tem aqui uma pergunta: como agir se o marido sempre trai? Que Uhum. posição, que posicionamento a esposa, né, ou o marido pode tomar com o cônjuge que está sempre traindo, sempre ganhando uma segunda, terceira, quarta, quinta chance e continua traindo?
exatamente. fazer. E esses casos são muito frequentes, infelizmente, né? Esse tipo de colocação, de pergunta, é o que eu recebo bastante também diariamente. Dezenas, né, de mensagens que eu recebo, histórias. E é exatamente as repetições, né, as recidivas, infelizmente elas são frequentes, e elas acontecem exatamente por não compreender o padrão da infidelidade e por não passar por um processo para que haja realmente a superação. Um processo que envolve essas fases que eu falei, até chegar lá na superação, né? Que envolve passar pelo momento da descoberta ali, o que o cônjuge infiel precisa fazer e não fazer para piorar as coisas, o que o cônjuge que foi traído precisa fazer e não fazer para piorar as coisas, e os dois como casal também, passar pela fase de posicionamento, então passar depois da restauração, onde a gente vai trabalhar os pontos de desconexões, eles precisam ser trabalhados, por quê? Porque as repetições acontecem? A tendência é continuar repetindo. As desconexões estão lá, o distanciamento está lá, o esfriamento está lá, né? E a pessoa não entendeu o que aconteceu. Então não adianta você simplesmente perdoar e tentar colocar uma pedra em cima e seguir em diante e levando a vida, esperando que o tempo vai curar, que o tempo vai dar um jeito, ou que eu vou esquecer com o tempo. Só vai protelar o problema. Só vai protelar e o problema vai estourar maior lá na frente. E as repetições vão acontecer. Porque entendendo o padrão da infidelidade, você entende o que aconteceu no seu caso. Você constrói o seu próprio processo em cada estágio. E ali os dois precisam compreender o que aconteceu e o verdadeiro porquê. Porque o cônjuge que foi infiel é muito comum. O que ele faz? Para se justificar, não tem justificativa. Não tem. Mas ele faz, culpa o cônjuge, culpa o casamento, né? Mas o casamento são duas pessoas. Os dois chegaram nesse buraco juntos. Os dois construíram, os dois se desconectaram. Muitas vezes não, algumas vezes pode acontecer que um dos cônjuges se desconecta. Porque eu também, muitas vezes, algumas vezes as pessoas falam assim, mas meu casamento estava muito bom, meu casamento era perfeito. Eu nunca imaginava que a pessoa pudesse fazer isso comigo, né? Meu cônjuge fizesse isso comigo. Para a pessoa, ela estava bem, ela estava talvez até satisfeita. Mas muitas vezes um cônjuge se desconecta, às vezes até porque está com uma questão emocional, ou está vivendo um momento muito difícil na vida, perdeu um ente querido, teve um problema sério no trabalho, né? Ou faliu, não sei, algum problema que afetou muito emocionalmente, a pessoa se desconectou e o cônjuge não percebeu, né? Então, muitas vezes isso vai acontecendo. E por não entender o verdadeiro porquê que não é esse, né, que é de fato as desconexões que foram acontecendo em várias áreas, né, que deixou vulnerável, a falta de limites, que também não estava claro, não estava bem definido, né? Então, por não entender o que aconteceu, o verdadeiro porquê, a pessoa continua repetindo. E muitas vezes o cônjuge que foi infiel, né, por não entender o processo dele, que a primeira coisa, eu até notei aqui algumas atitudes indispensáveis para superar uma traição. E da parte do cônjuge infiel, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar a certeza de ter encerrado totalmente o caso e eliminado qualquer contato. Então, muitas vezes, o cônjuge que foi infiel, ele está tão envolvido naquela fantasia, principalmente no início da descoberta ali, ele está tão envolvido naquele encantamento, naquela fantasia que eu expliquei antes, né, que ele fica ambivalente. Será que essa daqui não é a pessoa? Será que o meu cônjuge não foi um erro?
E se eu optar e agora construir uma vida com essa pessoa, assim, fantasiando, na ilusão que aquilo que ele está vivendo vai permanecer. É claro que não vai permanecer. A fantasia vai acabar. É só aumentar a convivência. Porque duas pessoas sempre serão diferentes. As desconexões vão acontecer em qualquer casamento e vai chegar no mesmo lugar. As pessoas, elas estão fazendo isso, trocando e trocando, e vão continuar trocando, porque se não aprender a se relacionar, se não aprender a resolver os conflitos, se não aprender a priorizar, se não aprender a valorizar a vida sexual, a investir, cuidar desse jardim para o jardim não secar, você vai trocar de jardim quantas vezes você quiser, o jardim vai secar de novo. E vai secar de novo, né? Então é por isso que as repetições acontecem, infelizmente, porque não é feito um processo para superar, para realmente resolver o problema, só é colocado um curativo e vai seguindo em frente. E, Eu recebi infelizmente, uma pergunta, né, de uma pessoa dizendo que não sabia como agir, que descobriu a traição do marido, ele se arrependeu, pediu perdão, estava em casa, não abria mão da família, mas também não conseguia se desvincular da amante. E é exatamente isso que você está colocando aí, né? Essa fantasia, essa ambivalência, né? Achando que pode, né, em algum momento, uhum, fazer uma escolha pelo que está do lado de fora, né? uhum. Que naquele E momento é mais eu já atraente. acompanhei vários casos que o cônjuge infiel chegou a fazer essa escolha. Chegou a fazer esse posicionamento, né? E já atendi casos de cônjuge que ficou 2 anos convivendo com a pessoa, a fantasia demorou 2 anos para acabar. Nossa. Já atendi casos que demorou 3 anos, 1 ano, às vezes 6 meses, né? E a E o escolha ciente. arrependimento, quando essa fantasia acaba, porque na convivência do dia a dia, né, tem eu não sei nem onde que eu li, mas eu achei super interessante, coloca o seu amante ou o seu caso extraconjugal 1 mês na rotina do seu cônjuge e vamos ver o que acontece, né? Porque quando você vai para a rotina, para o dia a dia, para a convivência, você vai se deparar com os mesmos conflitos, com as mesmas diferenças. E a fantasia e o encantamento vai acabar. E o arrependimento é profundo, porque a pessoa cai em si, ela vê a besteira que ela fez, né? Abriu mão da família, abriu mão de um projeto de vida. Não façam isso. Eu tenho falado isso muito. Muitos homens me escrevem no direct. E eu converso muito com eles, eu falo, não faça isso, não abra mão de um projeto de vida por uma fantasia momentânea, por sentimentos passageiros. Você vai se arrepender profundamente, já vi isso muitas e muitas vezes. E algumas vezes não é possível recuperar a família. É É. possível, se houver disposição dos dois lados, sempre é possível, mas em algumas vezes não é possível. Mas eu também recebo muitas mensagens falando isso. Ah, meu marido, ou minha esposa também. Recebo também dos dois lados. Diz que me ama, não quer abrir mão da família, mas continua na infidelidade. É muito cômodo, né? É muito Sim. cômodo você querer ficar lá e querer ficar aqui. Não, tem que ser uma pessoa adulta, uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa tem que se posicionar, tem que fazer uma escolha. O que que você quer para o seu futuro, da sua vida? Tem que escolher. Ô, Gisele, o que você aconselha para uma mulher que está vivendo essa situação? Descobriu que o marido está atraindo, né? Já é um caso revelado, ele já confessou e ele não consegue se livrar daquilo. O que ela faz? Se posiciona, né? Coloca, olha, escolhe, é aqui ou lá, ela fica quieta, ela se separa. O que você aconselha nesse momento que a gente sabe que vai passar? A fantasia, o momento vai acabar. Agora, imagino que não seja nada fácil para uma esposa, sabendo de uma situação dessa, permanecer no casamento, servir este marido, Sim. dormir com ele, né? Como Uhum. se posicionar? Dá uma dica aí pra gente. Então, precisa ter uma conversa séria, né? Olha, eu estou disposta a deixar claro o que você está disposto ou disposta a fazer, né? A fazer esse processo.
a fazer essa jornada para a gente superar e construir algo novo. E construir algo diferente. Eu não estou disposta simplesmente pôr uma pedra em cima e seguir em frente. Não é simples assim. É uma crise grave. Então, eu estou disposta, se for para fazer um processo sério, para que a gente possa realmente resolver, né, superar e construir algo diferente e novo. Então, deixa claro que você está disposta e deixa muito claro o que você não vai estar disposta, o que você não vai tolerar. Eu estou disposta a fazer esse caminho, mas se você estiver 100% comigo, então eu preciso saber, você está dentro ou você está fora? Você está comigo? Você realmente quer salvar o nosso casamento? Você quer manter a nossa família? Você não quer abrir mão da nossa família? Né? Então, a primeira coisa, e eu não estou disposta e não vou tolerar traição. Se você realmente quer, você vai ter que tomar uma decisão, né? Você vai ter que encerrar o caso, não tem como tolerar, ninguém deve viver debaixo de infidelidade, de desonra, de desrespeito, de desvalorização, isso não, jamais perca o seu amor próprio, né? O seu senso de valor próprio, isso não perca, né? Porque o outro, nem que seja eu digo o seguinte, nem que não seja definitivo, você tem que se posicionar e decidir ficar para lutar pelo seu casamento. Mesmo que ainda não seja definitivo. Isso vale para os dois, porque os dois ficam na ambivalência no início. O cônjuge foi traído, tem ambivalência, será que vale a pena? E se eu investir e for traída de novo? Né? Será que é possível mesmo? Será que tem condição? E o cônjuge infiel também fica ambivalente. Será que não é essa pessoa? Nossa, será que o meu futuro não vai ser melhor se eu for com essa pessoa? Então, o primeiro grande desafio dos dois é superar essa ambivalência. Mas os dois precisam se posicionar. O cônjuge que foi traído, ele precisa decidir dar uma chance, mesmo que não seja definitivo, precisa decidir ficar. Lá na frente ele pode tomar uma decisão definitiva. E o cônjuge que foi infiel também precisa, pelo menos, 90 dias, no mínimo, ficar sem nenhum contato, porque ele fica alimentando a fantasia. Ele fica alimentando a fantasia e outra. Ele está protegendo, ele está fazendo uma aliança com a pessoa do caso extraconjugal, protegendo mais do que o seu próprio cônjuge. Né? Os filhos, o seu casamento, a sua família, porque ele está alimentando a fantasia. Porque enquanto ele fica nessa convivência à distância, essa convivência que só encontra para a parte boa, ele vai alimentando a fantasia. Então, ele precisa romper com isso. E o cônjuge que foi traído, que é a sua pergunta, a sua colocação, precisa se posicionar firme. Ter uma conversa firme. Olha, eu estou disposta, ou eu estou disposto. Mas eu não vou tolerar mais, né? A traição, eu não tolero. Isso eu não tolero. Isso você vai ter que escolher. Isso você vai ter que decidir, né? E, Gisele, peraí, só completando uma coisa muito importante que eu ia colocar, porque tem sempre a questão espiritual que a gente não pode separar, porque não está separado. Em muitos casos, é esse laço, né, que é feito no mundo espiritual, você está fazendo um laço ali com aquela pessoa, uma aliança, você está se tornando uma só carne com aquela pessoa, né? E mesmo que não tenha tido uma relação sexual presencial, né? Você está fazendo ali um laço. E isso tem que ser rompido no mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas não conseguem se desligar do caso conjugal do amante ou do amante por causa também dessa questão espiritual. Tem que haver uma libertação. Para haver uma superação, a gente tem que trabalhar o corpo, a alma e o espírito. É só para mim não esquecer, que era muito importante. Maravilha.
Eu queria assim só voltar, né, rapidamente numa coisa que a gente estava falando antes sobre a questão da traição, tanto para homem quanto para mulher, ser algo que a gente consegue identificar nessa desconexão que o casal, né, sofre em algum momento, um se perde do outro, né? Isso acaba resultando também na vida sexual, no distanciamento na cama. Mas eu recebo muitas pessoas, né, lá no SOS Casamento Curado, né, na salinha de aconselhamento, muitos maridos que a ficha já caiu e que eles dizem assim: ela não merecia isso, a minha esposa não merecia isso, o meu marido não merecia isso, a fase do encantamento acabou e ela consegue ter essa percepção e fala, confessa que não foi nada que a pessoa tenha deixado de fazer, que o cônjuge tenha deixado de fazer. E eu atendi recentemente um rapaz que ele tinha sofrido na infância um abuso sexual dentro da própria casa. O irmão mais velho abusou dele sexualmente. Tinha, não acho que uns 3 ou 4 anos de casado, não tinha filhos ainda. Casou com a melhor amiga, tinha uma relação muito boa, né, os dois. E, de repente, essa esposa descobre a traição do marido. E aí vieram, né, para a clínica de casamentos lá e nós conversando com eles, ele falou na hora ali algo que ele não tinha falado para ninguém, coisa de mais de 20 anos, ele nunca abriu para ninguém que ele tinha sofrido esse abuso. Então ele tinha uma dúvida muito grande se ele realmente era homem ou não. Isso ficou lá na infância dele. Né? Uhum. E aí, depois, conversando também com ele, ele colocou, além da traição com mulher, e eu já contei isso aqui numa outra live, ele também teve uma relação sexual com um travesti. E por que com essa pessoa? Porque ele ouviu do pai um xingamento do pai quando ele não conseguiu realizar uma tarefa de braçal, algo pesado. Esse pai o chamou, né, de mariquinha, né, ou alguma coisa assim, que dando a entender, né, que a masculinidade dele não existia. E isso permeou a mente dele todos esses anos. Ele chega no casamento com essas dúvidas. Nesse caso, não havia, né, uma desconexão da esposa, muito pelo contrário. Eles eram muito próximos, muito parceiros. E era um motivo totalmente alheio ao conhecimento dela. Né? E como foi libertador para ela saber que a responsabilidade disso não passava por ela. Né? Então, Uhum. eu quero saber se você acredita, né, que todas as questões de adultério, de traição, se iniciam por essa desconexão, ou existem aí outras causas também, outros motivos que não têm a ver, né, com o papel que o cônjuge desempenha ou deixa de desempenhar. Uhum. Então, as desconexões, como eu tinha falado antes, às vezes elas são sutis e às vezes elas não são identificadas. Nesse caso, por Uhum, exemplo, eu acho que tinha desconexão na parte sexual. Por melhor que pudesse parecer, pelo menos da parte dele, ele não estava inteiro. aham, E isso nunca foi trabalhado. Então, muitas vezes as pessoas têm algumas questões e elas não buscam ajuda. Isso é normal. As pessoas sim. ou acham que não precisa, ou porque sente constrangimento, né? Por várias questões, as pessoas demoram muito a pedir ajuda. E hoje em dia tem tanto recurso, né? Tem tantas formas de ser ajudado. Então, assim, eu acredito que de alguma forma, para que a pessoa chegue a fazer uma conexão com outra pessoa, ali ela está querendo suprir algum déficit, alguma questão, pode até ser pessoal, por exemplo, a pessoa que sofre abuso, né, ela tem uma tendência a ter uma autoestima muito baixa, a ter uma Uhum, autoconfiança baixa, ela tem uma tendência a ser uma pessoa insegura, né? E uhum, quando a gente vai falar de infidelidade, traição, a gente fala de autoestima, a gente só pensa no cônjuge que foi traído. A gente só fala de autoestima verdade. relacionada ao cônjuge que foi traído, né? Que perdeu, que teve a sua autoimagem distorcida e agora acabou com a autoestima, com a autoimagem. Mas uma das questões, dos pontos de desconexão
é exatamente quando a pessoa tem uma autoimagem distorcida de si. Provavelmente, essa pessoa tinha, porque praticamente todas as pessoas que sofreram abuso na infância ou na adolescência, elas têm uma autoimagem distorcida. E elas passam a se olhar de uma forma diminuída, negativa, né, aquém, né, daquilo que ela realmente é. E então, ela pode se desconectar também por isso. E muitas pessoas podem chegar ao ponto de cruzar essa linha porque tem uma autoestima baixa, uma autoconfiança muito baixa, né? Olha só, eu não me sentia homem, eu precisava dessa autoimagem, eu precisava que estava distorcida, eu precisava me ver, né? Porque eu não consigo me ver. Então, eu acho que eu vejo nesse caso, por exemplo, que havia desconexões, sim, sabe? Uhum. E o processo foi o mesmo. Mas era algo que a esposa não tinha como saber, né? Recém-casada, um relacionamento bom de amizade que eles tinham, mas era um segredo que ele mantinha sete chaves. Ele confessou ali na salinha de atendimento, né, para os Uhum, conselheiros, no caso meu esposo e eu, e para a esposa. Ela tomou conhecimento disso naquele momento e uhum, ela se encheu de compaixão. Foi tão assim impressionante observar que, ao mesmo tempo, houve uma cura no coração dela, porque ela se sentia uhum. culpada por Então, alguma coisa, né? E, por outro lado, ela se encheu de compaixão, né? Por que você não me contou antes? Eu poderia ter te ajudado, buscado ajuda, ou né? seja, podia ter trazido alívio muito antes, né? O que eu falei. Por isso que um dos pontos de desconexão é a comunicação. Um dos pontos que causa desconexão. Se você não tem uma comunicação eficaz, que eu falo, e a comunicação eficaz, você tem um ambiente seguro, onde os dois tenham total liberdade, total segurança para se abrir com o outro e falar sobre tudo. Então, se a gente for Transparência. procurar, existiu um pouco de desconexão aí na comunicação, porque nunca foi dito. Eu não sei a história, mas eu acho difícil que na vida sexual fosse pleno, que ele Pleno. realmente pudesse, que ele era totalmente inteiro e pleno, Uhum, sem ter uhum, resolvido isso, enquanto não resolvia isso, né? Essa uhum. questão. Mas muitas vezes, eu falei antes, algumas vezes essa desconexão não é percebida por um. Eu vejo muitos cônjuges que foram traídos falando isso. Meu casamento era perfeito, né? Quando eu fiz um post também falando que a traição acontece em qualquer casamento, pode acontecer em qualquer casamento, e principalmente quando você idealiza. Já viu que as pessoas que mais morrem afogadas, as pessoas que sabem nadar bem, né? Então, assim, o excesso de autoconfiança, né, e essa idealização do cônjuge perfeito, do casamento perfeito, muitas vezes, né, leva a gente a baixar a guarda, Verdade. leva a gente a achar que está tudo ótimo, que tudo vai permanecer ótimo automaticamente. E você ter um casamento de sucesso, você ter um casamento bem-sucedido, pleno, é uma conquista diária para a vida toda, né? Para o jardim estar florescendo, né, e as plantas estarem verdinhas, né, enfim, é preciso regar, né, diariamente. E o seu livro, Seis Atitudes para um Casamento de Sucesso, fala, né, de uma maneira muito linda sobre esse jardim, como cuidar desse jardim. Voltando aqui ao assunto que a gente estava falando antes da minha pergunta, eu quero fazer aqui uma afirmação e te perguntar: é certo afirmar que uma mulher que aceita o marido dentro de casa, sabendo da traição, e que ele não largou o amante, que ela está colaborando para que essa fantasia dele seja mantida e que ele não se posicione? É certo afirmar isso? Que ela aceite ele dentro de casa, é que eu falo, Mesmo sabendo que ele está com a amante. isso. Primeiro é preciso ter aquela conversa séria e pedir um posicionamento sério, né? Como eu disse, ninguém deve viver debaixo de infidelidade, debaixo de desonra. Mas
eu não sei se seria certo, sinceramente, porque existe esse momento da ambivalência que às vezes é muito forte, dependendo do momento que está no processo ali, sabe? Se a pessoa está muito mergulhada no encantamento, então, por exemplo, vamos colocar que seja um casamento aí de 10 anos, 15 anos, 20 anos, é uma vida inteira construída juntos. Também Uhum, não é assim, abrir mão assim, né, de entregar de mão beijada. Se você entende o processo e se você sabe que é uma fantasia, né, e ela vai passar, você não quer abrir mão da sua família. Agora, talvez, nesse caso, assim, pedir à pessoa, olha, então você vai se decidir primeiro, eu tô aqui, eu tô disposta, né? Mas você precisa se decidir. Eu insisto nessa conversa e nesse posicionamento firme, porque muitas vezes ele não acontece. A pessoa com medo, a pessoa com medo do futuro, como é que eu vou fazer? A pessoa com medo de perder, até por questões financeiras, ela se submete. Ela uhum. simplesmente se submete. Ela simplesmente fala, não, vou levando, vou perdoando, entendeu? É diferente. Agora, se realmente você se posiciona, se você fala, pede, como eu disse, olha, pelo menos 30 dias, 3 meses, 4 meses, você vai cortar completamente, porque você tem que interromper essa fantasia. Se você ficar alimentando a fantasia, né? Mas eu entendo muitos casos, você não vai abrir mão de uma vida de 20 anos, 15 anos, 30 anos, simplesmente. Eu acho que cada caso também é um caso, né? Porque tem essa condição de abrir mão e colocar o marido, né, ou a esposa, nos braços da outra pessoa. Tem essa questão. E tem também a questão que eu já presenciei de que era esse posicionamento do cônjuge, era o que faltava para o outro abrir mão, porque agora é fato, vou perder a minha família. E ele conseguia se desligar do que estava fora, exatamente pela ameaça certa, né, de perder ali o convívio com os filhos, né, o aconchego da casa, né, da família, a exposição também, né, para toda a família, para a sociedade, para a igreja, enfim. E eu acho que cada caso é um caso, e é por isso que a gente sempre trabalha muito com a oração, né? E eu sempre instruo as mulheres a buscarem Deus, porque não existe fórmula, não Sim, existe uma resposta pronta, né? E é sim. essa conexão com o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, é Não quem vai tem nada trazer o que vai fazer discernimento. mais diferença no processo de Exatamente, superação de uma infidelidade exatamente. do que trazer Deus para perto, do que buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, como você nunca buscou antes. Nada vai fazer mais diferença, porque isso é ter uma força extra sobre-humana no processo, né? Uhum. E o processo é longo, o processo é cheio de altos e baixos, o processo é diferente para o cônjuge que foi traído, para o cônjuge que foi infiel e para o casal, né? Então, se você quer saber mais, quem está assistindo, eu tenho muito conteúdo no meu canal do YouTube, no meu Instagram, várias séries escritas, e você vai entender um pouco mais de tudo isso que eu estou aqui falando. E na minha bio também tem o link para o meu curso, você vai entender melhor também, se você dar uma passada lá. Muito bom. Eu tenho, sim, só mais uma perguntinha. A gente tem 1 minuto e meio aí para completar 1 hora de live. Você tem alguma dica? Quando os filhos, doutora Gisele, ficam sabendo da traição, né, do cônjuge, do pai ou da mãe, e não perdoam, os filhos não perdoam, às vezes a esposa ou o marido quer perdoar, quer reatar, e os filhos se posicionam contra. Você tem alguma dica para dar para quem está vivendo essa situação? Eu recebi umas 4 ou 5 perguntas sobre essa mesma temática. Primeiro, os filhos precisam ser protegidos nesse processo. Na medida do possível, se for possível, eles não deveriam participar, não deveriam ficar sabendo, deveriam ficar sabendo depois da experiência de superação, né? Mas há situações que não tem como,
né? Eles acabam ficando sabendo. E o filho vai ter que passar pelo mesmo processo do perdão. É o processo do perdão. E é um processo, não é instantâneo, tem que trabalhar o processo do perdão genuíno, né? Baseado na palavra de Deus. Os versículos que tem na Bíblia, eles são bem claros quanto ao perdão. E tem que passar pelo processo de perdão, e cada um elabora pessoalmente no seu tempo, né? Mas vai passar pelo mesmo processo de perdão. Não tem Uhum. como. E de superação. Obrigada, doutora Gisele. Olha, sem palavras, né, por essa live tão enriquecedora. Eu queria que você falasse aí, né, deixasse aí o seu contato, o seu Instagram, como é que as pessoas lhe acham no canal do YouTube, e que também você falasse sobre esse curso, né, que você desenvolveu, essa metodologia, né, tão única, né, que eu creio que foi uma inspiração de Deus por tudo que Sem você dúvida. colocou aqui. De como superar, né? De como Sem realmente dúvida. superar. É possível superar, mas existe um processo que não pode ser negligenciado, não dá para colocar, né, uma pedra por cima, fingir que nada aconteceu. E esse seu curso dá esse passo a passo de como vivenciar esse processo, né, e realmente conseguir superar para partir para uma nova relação a partir daí. Então, deixa para a gente suas redes sociais, se quiser também um telefone de contato, o canal do YouTube, e como é que a pessoa faz para acessar e saber mais sobre esse curso. Então, Dr. Gisele Lima, @Dr. Gisele Lima, meu Instagram. Na minha bio você vai encontrar todas as informações, vai encontrar os links para você saber as informações sobre o curso. Se quiser, pode me mandar mensagem também no direct. Meu canal do YouTube é Gisele Lima só. E também tem vários vídeos lá. E realmente é muito original mesmo. A proposta é superar a infidelidade, evitar que aconteça de novo e construir um casamento totalmente novo e melhor, né? Porque não Uhum. adianta, você tem que resolver, mas saber como não deixar acontecer de novo, que é o maior medo do cônjuge que foi traído, e também construir algo diferente, algo novo, não voltar ao Uhum. que era antes, né? Como eu disse, tem bastante conteúdo já, né, gratuito no meu canal, no meu Instagram. E na minha bio tem o link também, que você pode ter Qual as o nome do informações. curso, doutora Gisele? Qual o nome do curso? Infidelidade superada. Ok, Por ok. enquanto, estou chamando infidelidade superada. Como é uma coisa em construção, talvez ainda estou pensando. Ok, mas já entendemos aqui, né, o resultado, o que proporciona, né, todo esse conteúdo. Quero lhe agradecer profundamente, que prazer enorme lhe conhecer, né, ainda que de forma virtual. Já tínhamos nos falado, né, pelo WhatsApp, e agora aqui por essa chamada aqui, por essa rede social aqui no Instagram. E espero lhe conhecer pessoalmente, né, um dia, Sim, né, será um prazer. Para mim foi uma honra recebê-la aqui, e não tenha dúvida que nós vamos fazer outras lives juntas, porque é um assunto muito profundo, né, de uma extrema importância, onde as pessoas têm muitas dúvidas e que sofrem muito nessa área, né, por não terem aconselhamento, por não terem uma mentoria, não saberem o que fazer, abrem mão, né, da relação, mete os pés pelas mãos, sim, deixa o orgulho subir na cabeça, né, não perdoo, não quero mais, né, e joga fora uma vida, né? E por exatamente. falta de conhecimento. Então, é possível uma vida, né, a dois. Como superar a traição no casamento é o tema da nossa live, com ajuda, com terapeutas, né, com curso, com Jesus, trazendo Deus para dentro da sua vida, do seu coração. É possível sim superar uma traição e começar uma vida a dois muito mais saudável, muito mais amadurecida do que aquilo que era antes. Não é isso, doutora Gisele? Sim, com certeza. Estive no SOS Casamento, um ministério lindo, maravilhoso, né? Me apaixonei também pelo ministério. E manda aí um grande abraço para o pastor Josué e a pastora Rose, que eu amo muito. Pode deixar. Darei vários abraços. Pode ficar bem tranquila. Muito obrigada, viu? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, seu trabalho, seu casamento. Foi uma honra muito grande de lhe receber aqui, e eu espero em breve que a gente possa marcar aí um novo encontro, né, para ajudar aí as nossas ouvintes aqui, quem nos acompanha, quem nos segue, a esclarecer
muitas coisas que estão aí latejando, né, doendo aí na alma. Segue aí, você que me acompanha aqui nas redes sociais, segue a doutora Gisele Lima, acompanha lá no canal do YouTube e vamos que vamos. Doutora, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Vamos marcar outras. Um Amém, até a abraço. próxima. Tchau, tchau. Tchau.